Fuori. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês, na sua casa, na sua família. Pastor Fabiano, obrigado aí pelo convite de estarmos juntos, reunidos aqui, neste culto de adoração, culto de gratidão, culto de exaltarmos, engrandecermos o nome do Senhor e culto também de aprendermos mais com Deus, daquilo que Ele quer renovar nossa mente e aquilo que Ele quer transformar também no nosso coração. Um grande abraço para todos aí. Eu estou na cidade de Assis, aqui no interior de São Paulo, Brasil. Eu trabalho aqui na MISPA, né, juntamente com uma equipe. Nós fazemos parte de um trabalho que, no final do ano passado, nós viemos do sertão nordestino, estávamos no alto do sertão, ali no estado de Pernambuco, ficamos ali 4 anos, e a convite do pastor Florencio, que é o nosso presidente da agência missionária MISPA, né, a agência missionária da Presbiteriana Renovada, nós viemos para cuidar de uma área que nós chamamos de cuidado integral do missionário. É uma área que, de uns 15 a 20 anos para cá, que a igreja, de um modo geral, as agências missionárias, de um modo geral, começou a dar um pouco mais de atenção e percebeu que o missionário também é gente, como a gente é. E esse cuidado ele não abrange somente a questão ministerial, não, é mais do que isso, abrange também a área emocional, a área psicológica, a área espiritual, também a área física. É um trabalho que eu chamo de um trabalho preventivo. Quem está no campo missionário é o caso dos pastores que estão aí no Japão e nos demais pastores que fazem parte da família MISPA, que estão espalhados pelo mundo inteiro, tanto no Brasil e em mais de 25 países, a gente percebe dos anseios, das necessidades, das dificuldades, dos desafios que todos eles encontram no decorrer dessa jornada de fé, na implantação, na plantação do reino de Deus em cada campo missionário, seja numa cidade, seja num povoado, seja numa grande cidade, seja num país desenvolvido, seja num país que está em desenvolvimento, mas, enfim, aonde quer que Deus levante esse missionário, essa missionária, essa família missionária, a gente vem percebendo nesses últimos tempos da necessidade também de cuidar deles. Como eles cuidam de gente, então a gente também tem que cuidar dos nossos missionários. Essa é uma preocupação da parte da MISPA, desse sentido. Então, tanto eu como a minha esposa, a pastora Lúcia, nós cuidamos dessa área, né, juntamente com toda essa equipe que nós temos aqui na base da MISPA, para dar uma atenção justamente para o nosso missionário, para a família do nosso missionário, né? Eu quero também aproveitar o momento, mandar um abraço que o pastor Florencio pediu para mandar um abraço para toda a igreja aí de Fuori, né? Pastor Fabiano, os demais. Estou vendo aqui o pastor Radilson, um abraço também para o senhor, né? Deus abençoe a tua vida, a vida da pastora, e creio que o senhor está em Paranavaí, né? No estado do Paraná. Mas, enfim, nós estamos muito alegres de estarmos aqui com vocês. Amém? Eu queria compartilhar com você um texto, aliás, na verdade, são 2 textos que eu queria compartilhar com você nessa manhã. O primeiro texto, se você puder abrir no Novo Testamento, na carta de Tiago, a epístola de Tiago, né, no capítulo 5. E um outro texto, assim que você achar o capítulo 5 da carta de Tiago, que está depois do livro de Hebreus e antes da primeira carta de Pedro. Aí eu vou pedir para você, depois que você achar Tiago, abra no Velho Testamento o livro de 1 Reis, capítulo 18. Eu queria que você deixasse marcado, né? Não sei se você vai usar uma folha, vai colocar o dedo, ou quem sabe você tem uma fitinha, e na minha Bíblia eu tenho uma fitinha aqui que a gente consegue marcar a página. Então, eu queria que você marcasse esses 2 textos, eu vou relembrar você, Carta de Tiago, capítulo 5, e assim que você encontrar a Carta de Tiago, você vai procurar no Velho Testamento o livro de 1 Reis, capítulo 18. Então, num primeiro momento, nós vamos ler a Carta de Tiago, capítulo 5, e no decorrer desse momento da palavra do Senhor, desse momento que eu quero refletir e meditar nessa palavra que fala muito ao meu coração e creio também que vai falar muito ao teu coração. No segundo momento, nós vamos ler o que está escrito em 1 Reis, capítulo 18. Amém? Eu creio que você também saiba que esse Tiago, que escreveu essa carta, ele não é o Tiago, irmão de João.
aquele que fazia parte do grupo dos 12 discípulos de Jesus. Esse Tiago é realmente o irmão biológico de Jesus, né? Mateus 13, Marcos 6 vai citar sobre os irmãos de Jesus, os filhos de Maria, né? E de José. E Tiago é um desses irmãos, como também nós podemos perceber logo depois da terceira carta de João, nós vamos ver a carta de Judas, que não é o Judas Iscariotes. Judas também era um outro irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus, aqui o irmão terreno dele, né? Que eram filhos diretamente da mãe, né, Maria, e também do pai, o pai chamado José. Então, nós vamos ver esse Tiago a partir do capítulo 5, versículos, vamos ler no versículo 13 até o versículo 18. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo bem aí? Tudo tranquilo? Amém? Todo mundo achou? Então, vamos fazer o seguinte, mesmo eu não vendo vocês, está todo mundo, tudo com um xizinho aqui para mim. Amém. Amém. Olha, glória a Deus. Então, se você Amém. já achou, você diga, se você puder dizer aí mesmo que eu não vou ouvir, mas se você puder falar, se você já achou Tiago 5,13, você vai falar assim, eu vou para o céu. E aquele que não achou diz assim, isso, amém. O que não achou ainda, continua procurando e diz, eu também quero ir. Isso, Céu. Ó o povo de Deus, olha, vai um monte de gente para o céu, glória a Deus. Tudo certo, Jesus, sobre as nossas vidas. Amém. Então, agora, vamos ler a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo. Eu desliguei a câmera. O som do pastor está desligado. Está desligado? Alô, está me ouvindo? Alô, Agora, deu certo? Antes do senhor começar a ler o texto, agora... Tá bom, não me perdoe. Vamos lá. Vamos começar de novo. Tiago 5, verso 13 diz assim: entre vocês existe alguém que está sofrendo? Então que essa pessoa ore. Existe alguém que se sente feliz? Então que ele cante louvores. Verso 14. Entre vocês existe alguém que está doente? Então que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor Jesus. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Verso 17. Elias, ele era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. O que me chama a atenção da carta de Tiago é que a forma dele escrever essa carta é uma forma que ele faz perguntas e, ao mesmo tempo, ele responde. A carta de Tiago, ela tem 108 versículos. Sendo que dentro desses 108 versículos, 23 são perguntas que ele faz. E das 23, nós vamos encontrar 54 respostas que eu considero mandamentos para nós. Eu vou um pouco mais além para você poder entender o que eu quero te dizer. A carta de Tiago é realmente uma carta da vida prática, da vida cristã da igreja. Se você quer viver como igreja do Senhor Jesus Cristo, claro, nós temos outros livros, a Bíblia é composta de 66 livros, mas a carta de Tiago, ela traz a praticidade, a vida prática, o dia a dia nosso, como que eu e você nos devemos nos comportar e nos devemos nos conduzir. No texto que nós acabamos de ver, a partir do versículo 13, ele começa fazendo uma pergunta, olha, no meio de vocês tem alguém que está sofrendo? Então que essa pessoa ore. Eu me lembro uma ocasião, quando eu estava trabalhando numa igreja no estado do Paraná, quando terminou o culto, chegou uma irmãzinha no final, ela falou assim, pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim, e diante disso, eu queria que nessa oração o senhor pedisse para Deus acabar com todos os meus problemas.
Eu não quero mais ter problema, pastor. Eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema no trabalho, eu estou com um problema no casamento, eu estou com um problema no meio dos meus parentes. Aonde o senhor imaginar, eu tenho um problema. Eu falei, então tá bom, vamos orar. Eu me lembro que quando eu fui orar, eu comecei a dizer, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço encarecidamente que o Senhor, nesse momento, tire a vida dessa minha irmã, para que ela nunca mais tenha problema. E aí ela abriu os olhos e falou, pastor, espera aí, pastor, o que você está falando? O que é isso? Eu falei, não, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Você está me dizendo que você não quer mais ter problema, só tem um jeito da gente não ter problema, da gente parar de viver. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei como é que está o teu coração nesses dias que nós estamos vivendo de quarentena, esses dias de pandemia, esses dias difíceis que a humanidade está vivendo. Eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei como é que está a tua mente, o teu pensamento, eu não sei como é que está a tua emoção, mas eu preciso dizer algo para você. Se você está sentindo dor, se você está sofrendo, se você está sentindo medo, se você está ansioso, preocupado, se você está angustiado, não somente com o dia de hoje, mas com o dia de amanhã. Se você está com medo de pegar esse coronavírus, eu preciso falar algo para você que a própria carta de Tiago nos ensina. É tempo de oração. Eu creio que esse momento que nós estamos vivendo, tempos difíceis, é o melhor momento para a gente buscar a Deus. É o melhor momento da gente dizer, agora eu tenho tempo para Deus. Às vezes por causa do trabalho, às vezes por causa das atividades do dia a dia, da correria, às vezes a gente diz, se justifica para nós mesmos, não dá para eu orar todo dia, ou não dá para eu orar, em todo momento, não dá, não tem como, fica difícil para mim. Então, eu quero nesse momento dizer algo para você. Esse tempo de pandemia é tempo de buscar o coração de Deus. Esse tempo de pandemia é tempo de buscar a presença do Senhor. Esse tempo de pandemia é de dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ouvir a tua voz. Então, se você está triste, se você não está bem, Tiago está nos ensinando, ore. Em contrapartida, ele faz uma outra pergunta. No meio da igreja, tem alguém que está feliz? No meio da igreja, tem alguém que está alegre, está bem com a vida? Então, ele diz o seguinte, cante louvores. Eu penso que dentro daquele ditado popular que nós temos aqui no Brasil, que diz assim, quem canta, os males espanta, eu creio que esse ditado popular foi extraído desse versículo bíblico, do versículo 3 do capítulo 5 de Tiago. Porque a pessoa que está alegre, quando ela começa, ela expressa a sua alegria através de cânticos, através de louvores para o nosso Deus. Um momento de adoração, um momento de louvor. E é importante isso para a nossa vida. Nos momentos difíceis, eu oro. Nos momentos que eu estou bem, eu estou alegre, que Deus derramou uma porção de alegria na minha vida, eu canto louvores a Ele. Ele faz uma outra pergunta no versículo 14. Olha, no meio de vocês tem alguém que está doente? E eu quero trazer para você uma coisa prática, que às vezes na igreja isso pode acontecer. Se não aconteceu na igreja de Fuguri, glória a Deus, mas pode acontecer e acontece em outras igrejas, como a gente já viu. O pastor Fabiano não tem bola de cristal. Eu quero deixar isso bem claro para você. O pastor Fabiano, ele não sabe de tudo. Ele não sabe de tudo. Certa ocasião, na igreja que nós estávamos atuando, uma irmã passou umas 2 semanas, ela não veio na igreja. E eu não sou um pastor que fico ligando todo dia para a pessoa e falou, por que você não foi na igreja? Não, eu não fui. Eu até era assim quando eu comecei meu ministério pastoral. Mas aí eu comecei a perceber que o pessoal estava mentindo para mim. Eu falei, não vou deixar meu povo mentir. Então eu vou parar de ligar. Mas quando a pessoa passava mais de 2, 3 semanas de não aparecer na igreja, não tinha notícia dela, nem pelo WhatsApp ou coisa nesse sentido, então aí sim eu procurava. E foi o que aconteceu com minha irmã. Passou umas 2 semanas, eu entrei em contato com ela, eu falei, minha irmã, o que aconteceu com você? Eu não te vejo mais, você chegou a viajar, aconteceu alguma coisa com você? Ela falou, pastor, eu estou chateado com o senhor. Eu falei, por quê? Porque eu fui hospitalizado, o senhor nem foi me visitar no hospital. Aí eu virei para ela e falei, minha irmã, me perdoa porque eu não fui no hospital, porque eu não sabia que você estava enferma. E eu, diante disso, eu peço perdão a você. Mas eu quero lembrar você como igreja. A Bíblia nos ensina através da carta de Tiago. Tem alguém no meio de vocês que está doente? Avise o pastor Fabiano.
liga para ele, peça oração, chame a liderança da igreja, chame os irmãos do conselho, para que eles possam orar por você, que está enfermo, e eles possam derramar do azeite, do óleo, que simboliza a unção do Espírito Santo, a unção de cura. E em nome de Jesus, você será curado e o Senhor vai te levantar. Então, mais uma vez, Tiago traz uma pergunta para a igreja. E, ao mesmo tempo, ele responde essa pergunta, trazendo um mandamento para mim e para você. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, você pode dizer um amém? Amém? Amém. Não precisa abrir o áudio, não, mas fala aí na tua casa o amém. No versículo 16, eu queria um pouco mais à frente, ele diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, ou as suas fraquezas, as suas necessidades uns aos outros, e orem uns pelos outros para que sejam curados. Eu acho interessante essa passagem, porque ele afirma, ele nos dá uma conduta, uma prática de vida. Ele nos apresenta uma conduta que eu e você precisamos ter, que quando nós estamos vivendo momentos de necessidade ou vivendo momentos de fraqueza, que a gente deve confessar. E por que a gente precisa confessar? Para que a gente seja curado, sarado. Pode acontecer situações, às vezes, no nosso dia a dia, principalmente para quem é casado, às vezes uma discussão entre a esposa com o marido com a esposa, e naquela noite, naquela discussão, naquela tensão, parece que fica, né, não fica bem resolvida aquela situação, e aí a gente vai dormir virado um com o outro, a gente vai dormir azedo um com o outro, a gente fica quieto, a gente fica em silêncio um com o outro, a gente fica até indiferente um com o outro. Ao ponto, no outro dia de manhã, se a esposa acorda junto com o marido acorda junto com a esposa e vai fazer o café, naquele dia, no dia posterior daquela discussão, ela nem coloca açúcar no café, o café fica amargo. Aí você, como marido, estou trazendo um exemplo para nós que somos casados, a gente vai trabalhar. E lá no trabalho chega um colega para você e diz assim: você não está legal. Eu estou vendo que o teu semblante não está bem. E aquele colega não é nem um cristão. E você vira para ele, você abre o teu coração para ele e diz: olha, eu briguei com a minha mulher ontem, a gente não está bem, e, rapaz, eu não sei, a coisa não está legal. E você sabe muito bem que o conselho que o mundo dá para quando ouve que um casal está em discussão, que está em briga, o conselho que o mundo dá é: separa. Então, deixa eu falar uma coisa para você e para mim também. Cuidado para quem você está abrindo o teu coração. Nós precisamos abrir o nosso coração. Mas a gente precisa saber para quem que a gente está abrindo o coração. Primeiramente, procure alguém que tenha a mesma comunhão de fé que você. Segundo, procure a liderança da tua igreja. Você tem o pastor Fabiano, você tem a missionária Cris, você tem a liderança do conselho da igreja, você tem pessoas que são intercessores, vocês têm aí a missionária Leda, você tem os demais obreiros, você tem pessoas de Deus que caminham junto com você. Então, se há alguma coisa que não está bem, abra o coração. E sabe por quê? Porque o próprio Tiago está nos dizendo uma coisa: quando a gente abre o nosso coração, quando a gente confessa uma fraqueza nossa, ou quem sabe até um pecado, uma necessidade, enfim, a palavra do Senhor está nos dizendo para que a gente seja curado, para que a gente seja sarado. É maravilhosa, é tremendo a palavra do Senhor como prática de vida. E ele continua dizendo o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Deixa eu falar uma coisa para você que às vezes a gente passa despercebido. Eu conheço pessoas que gostam de oração, mas eu também conheço pessoas que gostam de orar. O que é gostar de oração? É aquela pessoa que, às vezes, você está saindo para ir para o culto, ou você comenta com alguém que você é cristão, que você é evangélico, é um crente, essa pessoa vira para você e fala assim: ora por mim, tá? Mas ela não vai na igreja, ela não quer ir na igreja. Essa pessoa, ela gosta de oração, mas ela não gosta de orar. Mas você sabe, eu creio que você tem esse tipo de atitude, você gosta de orar.
Então, não estou dizendo que a gente nós não devemos orar por aqueles que não gostam de oração. Por favor, não é isso. Mas a gente encontra pessoas na nossa caminhada que tem pessoas que gostam de oração, mas não gostam de orar. Mas a gente conhece pessoas que gostam de oração e também gostam de orar. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia, a carta de Tiago, esse homem, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ela não está falando que a oração do pastor Fabiano ela é poderosa e eficaz. Ela não está falando que a oração do pastor Radilson é poderosa e eficaz. Ela não está falando que a oração do evangelista Não, ele está falando o seguinte, que a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Tiago está dizendo o seguinte, que a tua oração, que você foi justificado pelo sangue de Jesus, a tua oração, ela é poderosa e ela é eficaz. É por isso que quando nós abrimos a nossa boca, nós vimos em Jeremias 33:3 que diz, o próprio Deus falando comigo e com você, clama a mim e eu te responderei. O próprio Deus diz, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, como nós conhecemos, mas no versículo 15, eu acho interessante, ele diz o seguinte, que ele vai inclinar os seus ouvidos para nos ouvir, e os seus olhos estão postos em nós, e toda oração que for feita ali, o Senhor vai responder. Deus está esperando você abrir a sua boca para falar com Ele. A oração, ela é um combustível para a minha vida, para a tua vida. Deus tem muitas maneiras para falar comigo e com você. Deus é um Deus de multiformas, mas eu quero lembrar você de uma coisa, nós só temos um jeito para falar com Deus, é quando nós nos prostramos e nos rendemos diante dele e dizemos, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, me socorre, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu dependo do Senhor, Senhor, a minha vida é tua, tudo que sou, tudo que tenho, me ajuda, eu preciso da tua intervenção. Quando nós clamamos ao Senhor, ele para, trazendo uma linguagem humana, ele para tudo que está fazendo para ouvir a tua oração e para falar com você. Como é importante a oração na nossa vida. Como é importante a oração na nossa caminhada de fé. Oração, podemos definir oração em várias formas, mas eu gosto de uma palavra simples sobre a definição de oração. E essa palavra é presença. Oração para mim é presença de Deus. Eu me prostro e eu estou na presença daquele que é o Criador dos céus e da terra. Eu me prostro e eu estou na presença daquele que é o Senhor dos senhores. Eu me prostro e eu estou na presença daquele que é o Salvador da minha alma. Eu me prostro naquele que conforta e consola o meu coração nos meus momentos difíceis. Eu me prostro daquele que me sustenta na sua força e eu consigo caminhar dando um passo de cada dia nessa jornada de fé. Eu me prostro naquele que prometeu para mim e para você. Eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Oração é presença de Deus na nossa vida. E eu incentivo a você de buscar mais a Deus. Eu incentivo a você de estar mais na presença do Senhor. Eu incentivo a você a ter uma disciplina, uma vida de disciplina espiritual na sua caminhada de fé, porque nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor. Esses dias eu estava conversando com um colega no ministério e ele, contando da igreja dele, ele foi perceber que alguns irmãos da igreja, eles entendem que ser crente é ir na igreja. Meu irmão, minha irmã, ser crente não é nem ir na igreja. Ser crente, antes de tudo, é quando nós somos adotados pelo Espírito Santo. E foi derramado sobre a nossa vida o sangue de Jesus, daquele Calvário. E com isso, hoje, nós temos acesso livre ao Pai. Nós temos comunhão com Ele, nós temos relacionamento com Ele, nós temos intimidade com Ele. Da mesma forma que você conversa com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, no trabalho, com os irmãos da igreja, a mesma forma que você tem essa intimidade com um ou com outro, é essa intimidade que o Senhor está chamando a nossa atenção. Eu, particularmente, diante desses momentos difíceis
que estamos tendo junto a essa quarentena, essa pandemia, que todas as nações, todos os países estão vivendo isso, uns com um alto índice de óbitos, de infectados, outros com mais controle, mas independente disso, eu percebo que parece que Deus, isso é um pensamento meu, eu percebo que Deus está tocando na humanidade para chamar a atenção da sua igreja e dizer: igreja, ô minha igreja, olha para mim, eu estou aqui, olha para mim. Eu vou ser sincero a você, meu irmão e minha irmã, a igreja do Senhor Jesus não vai ser a mesma depois dessa pandemia. Aliás, ela não pode mais ser a mesma. Eu ouço alguns, pelas notícias, empresários dizendo que o mundo vai ser diferente. Eu ouço também pastores dizendo que o mundo vai ser diferente. Então, deixa eu dizer algo para você. Se você acredita que o mundo vai ser diferente depois dessa pandemia, essa diferença tem que começar a partir de agora, na minha vida e também na tua vida. Hoje eu ouvi no jornal que eles já estão falando do novo normal. Meu irmão, minha irmã, nós não temos um novo normal, porque cada dia que nós temos, o Senhor renova a vida dele na minha e na sua vida. A nossa vida não é normal. A nossa vida é movida pelo sobrenatural do Senhor. Nós não somos movidos pelo que nós vemos, nós somos movidos pelo que nós cremos. A oração é uma arma que nós temos para justamente buscarmos essa intimidade do Senhor e passarmos pelo deserto, e passarmos pelos vales, e passarmos pelas situações difíceis, e passarmos pelas enfermidades. É na oração, na busca da presença do Pai, que a gente consegue vencer aquilo que Ele tem já derramado de bênção sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se você estiver entendendo o que eu estou te falando, daí onde você está, não precisa abrir o áudio não, diga um amém bem forte, amém? Versículo 17, aí diante do que ele fala sobre oração, porque ele começa o versículo 13 falando de oração, e ele termina o versículo 16 dizendo sobre a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Ele pega um personagem da Bíblia, ele pega um homem de Deus, um homem chamado Elias, do Novo Testamento, um dos maiores profetas que Israel já teve. Ele pega como exemplo e ele começa dizendo assim: Elias era um ser humano como a gente é. Elias, ele sentia dor, ele passava por sofrimento, Elias tinha momentos de alegria, Elias tinha momentos de ousadia. Ele falou: Elias é como a gente. Só que ele traz uma passagem que nós vamos ler daqui a pouco, de 1 Reis 18, dizendo o seguinte: Elias orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Verso 18. Ele orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou te falar. Até esse momento, a minha conversa com você, na meditação desse texto, nós estamos falando um pouquinho sobre a vida de oração. Nós estamos falando um pouquinho o que significa oração na minha vida e para você também. Nós estamos falando da prática que eu e você precisamos ter. Mas agora eu quero convidar você a abrir em 1 Reis, onde você já deixou marcado. Em 1 Reis, capítulo 18, agora, nesse segundo momento, diante desse texto, eu quero ler com você quais são as características de uma pessoa que tem uma vida de oração. A palavra do Senhor vai nos trazer uma revelação sobre características. Desde já, eu quero lembrar você, eu vou dar 3 aqui. Mas esse texto, ele apresenta muito mais do que 3. Ele apresenta muito mais do que 3 características. Mas eu quero trazer para a nossa reflexão nessa manhã, nesse domingo. Eu quero trazer para você 3 características que a gente consegue ver na vida de Elias. Por isso que Tiago, ele ressalta sobre esse homem chamado Elias. Veja só, acompanha comigo em 1 Reis 18, versículo 41. Eu quero ler com você até o versículo 45. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Elias disse ao rei Acabe:
vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva, e chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, Monte Carmelo. Ele dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ele disse ao rapaz que ali o servia e disse assim, vá e olhe na direção do mar. E aquele rapaz, ele foi olhar. E quando ele voltou, ele disse, eu não vejo nada, não há nada lá. E 7 vezes Elias mandou aquele servo, volte e vai ver. Versículo 44. Na 7ª vez, o servo disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem que está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. 3 características que eu quero meditar com você na vida de Elias como sendo um homem de oração. E eu quero que essa característica faça parte na minha vida, eu quero que essas características venham fazer parte na sua vida. Se já faz parte, glória a Deus. Se ainda não faz, hoje é o momento de começar a fazer. A primeira característica que eu vejo é que ele chega no versículo 41, ele dá uma ordem para o Acabe. Elias é o profeta de Israel, ele dá uma ordem para ele, olha, vai comer e beber, porque eu já estou ouvindo um barulho de chuva. Gente, não tinha barulho de chuva, não tinha uma nuvem no céu. 3 anos e meio sem cair uma gota. 3 anos e meio, nem um orvalho durante a noite não caía. 3 anos e meio de sol quente, e eu estou falando de deserto. Mas Elias, ele está ouvindo um barulho de chuva. É uma chuva pesada. Mas ninguém está ouvindo aquele barulho. Acabe vai comer, ele vai beber, ele desce. Elias, ele sobe no Monte Carmelo. E ele vai orar. A Bíblia, eu acho demais a Bíblia. A Bíblia coloca algumas coisas que, às vezes, aos meus olhos passa despercebido. Quantas vezes eu já tinha lido esse texto e eu passava despercebido no que eu quero mostrar para você. A Bíblia fala como é a posição que Elias vai fazer a sua oração. Irmãos, a Bíblia revela, tem gente que orou de pé, tem gente que orava sentado, tem gente que orava deitado, tem gente que orava com o rosto posto no pó, tem gente que orava de joelhos. Mas essa posição que Elias vai orar, você não vai encontrar em nenhuma parte da Bíblia alguém orando nessa posição. A Bíblia fala assim no versículo 42. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não consigo colocar o meu rosto no meio do joelho. Às vezes é por causa que a minha barriguinha não ajuda, mas se você for mais magro do que eu, você depois do culto, acho que você vai até correr para o banheiro para tentar fazer e colocar a cabeça no meio do teu joelho. Você não vai conseguir. Você sabe por que não vai conseguir? Porque só existem 2 pessoas no mundo que conseguem fazer essa posição que Elias fez. Primeiro, quando a pessoa tem uma anomalia em relação às suas articulações que são muito flexíveis. Então a pessoa tem a habilidade de dobrar braço, dobrar a mão, dobrar a perna e ela consegue colocar a cabeça no joelho. Eu creio que isso não é o seu caso. Sabe qual é a segunda pessoa que consegue fazer isso? A mulher que vai dar à luz a uma criança. A mulher com aquele barrigão já de 8, 9 meses, quando ela vai para o parto natural, e não tanto hoje nos hospitais, como a gente tem o atendimento, a maternidade, mas na época que se dava à luz a uma criança, eu me lembro quando eu fui visitar em 2013 uma tribo indígena no Mato Grosso, o missionário que estava lá e a gente dormiu lá e não tinha luz, não tinha água. Foi um momento assim, foi transcultural para a minha vida. Mas eu me lembro que ele disse o seguinte, eu falei assim, pastor, como é que as índias, quando elas vão ganhar, elas correm para a cidade? Eu falei, não, pastor, nós estamos longe da cidade a 70 quilômetros, e nem todos os índios aqui tem carro. E as parteiras? Não, tem as senhoras mais de idade, são as parteiras. Eu falei,
Ah, tá. Ele falou, mas deixa eu contar uma coisa que eu vi, eu tomei conhecimento esses dias atrás. Ele me falando. E ele estava dizendo que, no caso dele, que tinha uma índia que estava grávida, as parteiras, as mulheres, porque as mulheres trabalham, os homens não trabalham. Isso naquela cultura, naquela tribo indígena. E as mulheres estavam na terra trabalhando, roçando, plantando. E aquela mulher estava para ganhar o nenê, e ela então correu, não tinha ninguém para ajudá-la, nenhuma outra mulher para ajudá-la. O que ela fez? Ela pegou um punhal e correu para o rio. Ela entrou na beira do rio, ela se agachou. Mas ele não viu a cena, mas depois ele contou para mim como é que foi. E aquela mulher, quando ela foi dar à luz, sozinha, ela colocou a cabeça dela entre os joelhos. Essa posição de Elias é a primeira característica que eu e você precisamos ter. A gente não precisa colocar o joelho no meio da cabeça, a cabeça no meio do joelho, não é isso. Mas esse sinal da parte de Elias, sabe o que o Espírito Santo quer ensinar para mim e para você? É que quando nós temos uma promessa de Deus, a gente precisa gerar como uma mãe gera uma criança no seu ventre. Quantas orações, e isso eu falo por mim também, meu irmão e minha irmã. Quantas orações, quantas causas que nós já apresentamos para Deus. E às vezes, na nossa mente, nosso pensamento, ou no nosso achômetro, Deus está demorando em responder essa oração. A gente para de orar e não ora mais por aquela causa. Quem sabe você já parou de orar, não sei o teu caso, mas eu falo pela minha esposa, ela levou 7 anos orando pela minha conversão. 7 anos. Foi uma guerreira. E todo dia ela orava, Senhor, salva o meu marido. Senhor, salva o meu marido. Senhor, não deixe ele morrer para o inferno. Salva o meu marido. E eu louvo a vida, eu louvo pela vida da minha esposa, porque ela orou por mim. Deixa eu lembrar você de uma coisa. Sabe por que você se converteu? Porque, primeiro, Deus te ama. E Ele derramou da sua graça sobre a tua vida e revelou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Sabe qual é o segundo motivo por que você está aqui como igreja do Senhor? Porque eu tenho certeza que alguém orou por você. Eu tenho certeza. Foi um parente, quem sabe foi um vizinho seu, quem sabe foi um colega ou um familiar bem chegado seu, que era evangélico. Mas quem sabe foi a igreja que estava no bairro onde você estava e orou por você, mas aí você saiu do Brasil, foi para o Japão e se converteu no Japão. Mas alguém pagou um preço de oração pela tua vida. Sabe que Elias está nos ensinando? Quer dizer, o Espírito Santo está nos ensinando através da vida de Elias. Qual é a promessa que você está gerando no teu ventre? Qual é a promessa do Senhor que você está gerando no teu coração e nas tuas orações? Nós precisamos gerar essa promessa. Essa promessa, como em Efésios capítulo 1, verso 4, Deus já decretou. Existem bênçãos espirituais reservadas nos céus para todos nós. É hora da gente tomar posse dessas bênçãos. E eu tomo posse gerando ela dentro da minha vida. Eu vou compartilhar algo com você. Eu tenho pessoas que são parentes meus, que ainda não são convertidos. E eu tomei posse de uma palavra que diz, se tu credes em Cristo Jesus, tu e a tua casa serão salvos. Eu tomei posse quando Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto tempo vai levar. Eu não sei quanto tempo quanto que vai acontecer e como vai acontecer. O que eu sei é que eu creio nessa palavra do Senhor, que eu e a minha casa, mesmo aquele ente querido que está longe dos caminhos do Senhor, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus olhos não estão vendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o meu sentimento, a minha alma está dizendo, não vai dar. Não, a minha consciência, o meu velho homem está dizendo, não, essa pessoa não vai se converter. Mas eu ainda em espírito, eu ainda declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É tempo de nós gerarmos as promessas que Deus tem para mim, para você, para a tua casa, para a tua família. Precisamos gerar isso dentro de nós, no mover e no poder da oração.
Se você aí que está me ouvindo, puder, se você estiver entendendo o que eu estou lhe dizendo, você pode dizer um amém bem forte? Amém? Amém? Está comigo? Glória a Deus. A segunda característica que me chama a atenção da parte de Elias, que o Espírito Santo quer nos ensinar, perseverança na oração. Eu explicar para você, perseverança não é somente o tempo que você leva pedindo a Deus, Senhor, Senhor, me responda nessa causa. Senhor, só na tua intervenção que vai acontecer. Senhor, cura essa pessoa. Senhor, não importa qual é o motivo da sua oração e nem o tempo que você leva, mas a perseverança, na minha opinião, não está ligada, é vinculada somente ao tempo que você está orando, mas está vinculada sobre a tua confiança em Deus. Não adianta eu orar, mas não confiar. Atos, capítulo 12, a gente vê Pedro está preso e Herodes está esperando passar a Páscoa para matá-lo. Ele já tinha matado Tiago, o irmão de João, um dos discípulos de Jesus. A igreja estava na casa de João Marcos, cujo nome da mãe era Maria. E eles estavam orando. E Deus respondeu à igreja. E aí, Pedro vai para a casa de João Marcos, bate na porta, a serva Rod vem, abre a porta, ouve na porta quem é, e Pedro diz, sou eu. E ela corre para o grupo de oração e diz, gente, o Pedro está lá fora. E ele só, você está louca? O que é isso? Perseverança não é somente pelo tempo que você vem clamando ao Senhor. Perseverança também é a tua confiança em Deus. Eu vou contar para você um testemunho que eu vivenciei. Não é bem um testemunho, um testemunho. Eu me lembro de uma irmã da igreja que ela pediu oração pelo irmão dela. Um rapaz, um jovem, 32, 33 anos, tinha sofrido um acidente de carro e ele estava entre a vida e a morte. Estava em coma. E aquela irmã tinha já pedido para nós na igreja, mas teve um dia que ela ligou para nós e ela fez um pedido. Falou, pastor, é o seguinte, será que o senhor poderia ir lá na igreja, lá no hospital, orar pela vida do meu irmão, porque os médicos hoje de manhã ligaram para nós e disseram que eles não tinham mais nada que fazer. E não tinha mais o que fazer. Somente um milagre. Pastor, será que o senhor poderia ir lá no hospital? Eu falei, ô meu irmão, vamos lá. Irmãos, eu fui lá no hospital. Ele estava na UTI. Eu tive que colocar toda aquela vestimenta, né? Touca, luva, avental, uma sapatilha, tudo para não contaminar, porque havia outros pacientes dentro da UTI. Eu me lembro que eu entrei e quando a enfermeira me mostrou quem era o paciente, que era o irmão daquela irmã, quando eu bati o olho dentro de mim, veio o meu pensamento dizendo assim, vai morrer. Cheguei perto daquele rapaz, ele estava inconsciente, coloquei a minha mão na mão dele, sobre a mão dele, falei com ele, e aí eu disse para ele, eu queria orar por você. A minha esposa, ela é enfermeira, e um dia ela falou isso para mim. Ela disse o seguinte, que mesmo que as pessoas estão em coma, ela já ouviu muitos relatos, que as pessoas em coma ouviam o que as pessoas falavam, só que o corpo não reagia. Então eu comecei a conversar com aquele rapaz, eu falei, eu queria orar com você. E eu comecei a orar. E eu comecei a orar e falar, Deus, cura esse rapaz, levante ele do leito da morte. Senhor, não deixa que o seu nome seja glorificado, mas no meu íntimo dizia o seguinte, ele vai morrer. Eu falava uma coisa, mas a mente pensava outra. Já aconteceu isso com você na sua oração? Você já orou por alguém, mais ou menos assim, de você orar e você duvidar do poder de Deus? Já aconteceu comigo. E naquela manhã, naquela tarde, perdão, que eu fiz aquela oração, quando eu terminei, a enfermeira que estava perto estava chorando, falou, ai, que oração bonita que o senhor fez. Eu fiquei todo cheio, mas o meu íntimo estava dizendo, vai morrer. Saí do hospital, entrei no carro, estou retornando para a igreja, toco o telefone, encosto o carro, porque eu não podia atender o celular, o carro dirigindo. Quando eu pego o telefone, era a irmã. E quando eu pego, ela chorando, em prantos. Ai, pastor, ai, pastor, ai, pastor. E ela não falava para mim o que era, só falava, ai, pastor, ai, pastor. E quando ela começou a chorar, ai, pastor, eu pensei comigo, ele morreu. Pensei comigo. Eu falei, minha irmã, calma, quieta, coração, o que está acontecendo? Ela falou, pastor, o senhor foi no hospital, não foi? Fui. E o senhor orou lá pelo meu irmão, não orou? Eu falei, eu orei. Aí eu já pensei, morreu, né? Já morreu. Falei para ela, pensei comigo.
Ela falou, pastor, meu irmão voltou do coma, ele abriu os olhos, ele está consciente, pastor. Eu vou ser sincera a você. Aquele dia eu não voltei para a igreja, eu voltei para casa. Eu entrei dentro do meu quarto, fechei a porta. Em secreto, com meu pai, secreto. Dobrei meu joelho na beira da cama e chorei amargamente pedindo perdão para ele. Senhor, nunca mais eu vou duvidar do teu poder. A perseverança nos leva a esperar com paciência no Senhor. Mas também a perseverança nos leva a ter mais confiança em Deus, na sua graça, no seu poder e na sua glória. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, você pode dizer um amém bem alto, amém? Terceira e última coisa, estou indo para o final. Ele disse para o rapaz várias vezes, vá, né, 7 vezes, mas na 7ª vez o rapaz veio e disse, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem sobre o mar. Ele se volta para aquele rapaz e diz, olha, manda, desce, avisa Acabe que está havendo uma grande chuva. E realmente aconteceu uma grande chuva em todo o território de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você. Para quem gosta de orar, para quem tem uma vida de oração com Deus, para quem busca a presença de Deus, ele consegue ver coisas grandes em coisas pequenas. Grave isso que eu estou te dizendo. A pessoa que tem uma vida de oração com Deus, uma busca na sua intimidade, na sua comunhão com o Senhor, ela consegue ver coisas grandes em pequenas coisas. Quando o jovem falou para Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, qual foi a resposta de Elias? Desce, avisa Acabe que está vindo uma grande tempestade. Quero trazer uma outra história para você fixar melhor o que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa manhã. Um colega do ministério, um amigo, um irmão, um pastor, ele estava um dia contando para a gente que uma irmã chegou na igreja, ele estava na porta recebendo as pessoas, e chegou uma irmãzinha, uma senhorinha já, e ela chegou muito contente, alegre, sorrindo, e falou, pastor, eu tenho que contar uma benção para o senhor. E o pastor conta a benção. O pastor gosta de ouvir benção. Não, conta a benção, às vezes, conta as bênçãos para o pastor Fabiano, ele gosta de ouvir benção. Aí esse pastor virou para ela, conta a benção, minha irmã. E ela falou assim, se lembra do meu filho, aquele de jovem, 19, 20 anos? Lembro. Então, o pastor, ele está saindo das drogas. O pastor já deu uma rajada de língua estranha, já deu um glória a Deus bem alto, e ele virou para a irmã e falou assim, irmã, que bênção isso, mas me diz uma coisa, onde é que está seu filho agora? Ela falou, pastor, eu acho que ele está usando droga. Essa cara que você fez aí foi a cara do pastor. E ele virou para a irmã e falou, você está brincando com a minha cara. Pô, meu irmão, você chega aqui para contar a benção falando que o teu filho está saindo das drogas, eu pergunto onde é que ele está, você acha que ele está agora usando droga? Então, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, deixa eu contar uma história para o senhor. O meu filho odeia, pastor. O meu filho odeia igreja. Aliás, ele já falou para mim que toda vez que ele passa aqui na frente da igreja, ele é doido para quebrar todas as vidraças aqui da igreja. Pastor, hoje, quando eu estava saindo de casa, meu filho estava na sala assistindo televisão. E eu me despedi dele, falei para ele ficar com Deus, fechei a porta da sala e quando eu chego no portão, ele gritou lá da sala, mãe, vem aqui! Eu voltei, abri a porta da sala e falei, o que foi, meu filho? O que aconteceu? Eu falei, mãe, onde é que você está indo? Ué, filho, domingo a mãe vai na igreja. Ah, tá. Mãe, eu posso pedir uma coisa para a senhora? Eu falei, pode. Mãe, ora por mim. Pastor, meu filho nunca pediu para mim orar por ele. Então eu preciso dizer algo para o senhor, pastor. O meu filho está saindo das drogas. Quem tem vida de oração consegue ver coisas grandes em coisas pequenas. Para a glória e honra de Deus, esse rapaz que estava nas drogas, passou 6 meses, ele foi para a igreja, aceitou Jesus, já se batizou e hoje ele é líder do ministério de louvor dessa igreja. Porque teve alguém que conseguiu ver com os olhos da fé e pela vida de oração coisas grandes em coisas pequenas. 3 coisas que a gente aprende com Elias. Um homem de oração. Um homem como eu e você. Um homem que orou e Deus desceu fogo. Amém, glória a Deus. Um homem que orou e Deus mandou chuva. Amém, glória a Deus. Mas um homem que quando ficou sabendo
que Jezabel queria matar ele, e ele correu e fugiu para a caverna e pediu até a morte. Um homem como eu e você, um ser humano como a gente é. Gente como a gente é, mas um homem de oração. Eu queria, nesse momento, fazer uma oração com você. E essa oração não é por você. Essa oração não é para você. Essa oração é com você, porque eu também preciso dessa oração. Então, eu queria, nesse momento, pedir ao Senhor para que Ele venha abrir a nossa mente e que venha, no poder do seu Santo Espírito, escrever a sua palavra como prática de vida nas tábuas do nosso coração. Vamos orar? Amém. Senhor Deus e nosso Pai, eu te agradeço, ó Pai, pela tua igreja de Fucuri, a Igreja Presbiteriana Renovada de Fucuri. Eu te agradeço pela vida do pastor Fabiano, da missionária Cris. Eu te agradeço, ó Deus, pela liderança, pelo conselho da igreja, pelos presbíteros, diáconos. Eu te agradeço, Pai, por cada membro, cada um que ali faz parte, cada família representada. Eu te agradeço, ó Deus, por aqueles que o Senhor vai ainda acrescentar, os novos salvos, os novos batizandos. Eu te agradeço desde já, Pai, em nome de Jesus. Diante da tua palavra, nós queremos, antes de tudo, pedir perdão. Perdão pela nossa vida de oração. Porque nós entendemos que pela luz das tuas escrituras nós podemos orar mais. Nós podemos buscar mais a tua face, nós podemos buscar mais intimidade, não somente quantidade, mas qualidade de vida, na vida espiritual com o Senhor, na caminhada de fé junto contigo, em todo tempo, em todo lugar, não somente para irmos numa igreja, mas não é isso, a nossa vida, o Senhor está nos revelando, nos mostrando nesses tempos difíceis que a vida com Deus é dentro de casa, a vida com Deus é no trabalho, a vida com Deus é na rua, a vida com Deus é na igreja, a vida com Deus é na escola, a vida com Deus é em todo tempo, em todo lugar, a nossa vida com o Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, cria a fome, o desejo em nosso coração de buscarmos mais tempo para estarmos na tua presença. Como o próprio salmista declarou, que ele queria guardar a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor, que ele também queria, ele se alegrava quando ele tomava conhecimento, vamos à casa do Senhor, e como o próprio Cristo ensinou os seus discípulos ali, como que eles deveriam orar. Pai, no nome de Jesus, que nós tenhamos essa fome, esse desejo, essa sede da tua presença em nossas vidas. Que nós tenhamos, ó Pai, pois tu és nosso autor e consumador da nossa fé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa perseverança. Senhor, que a gente possa olhar para as promessas que o Senhor tem para nós. Eu sei que muitas vezes nós olhamos mais para as circunstâncias, mais para as dificuldades, necessidades da vida, do que para as tuas promessas. Pai, nos ajuda, abre os nossos olhos da fé, abre, Senhor, os nossos ouvidos, que estejamos sensíveis à tua voz e na tua direção. Pai, nós abençoamos o teu povo, nós abençoamos cada irmão, cada irmã, nós abençoamos cada criança, adolescente, jovem, adulto, homens, mulheres, solteiros, casados, pessoas de idade, nós abençoamos cada um deles, que são parte do corpo de Cristo aí no Japão. Ó Deus, sei com cada um deles nesse tempo, esse tempo de oração, que eu e eles precisamos ter junto ao Senhor. Pai, nós oramos, abençoando cada um, cada família aqui representada. Abençoamos a igreja de Fucuri, abençoamos a liderança e te agradecemos pela vida deles. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Toda a igreja pode dizer um amém? Amém? Amém. Pastor Fabiano, obrigado aí pela tua, mais uma vez, pela sua atenção, pelo seu carinho, pelas nossas vidas também. Conte com as nossas orações para a Igreja Presbiteriana Renovada de Fucuri. Todos os dias, aqui na base, nós temos o nosso tempo de oração coletivo, mas também o nosso tempo de oração pessoal. E todo momento nós estamos orando pela vida de vocês. Então, conte conosco em oração. Se houver algum motivo de oração, o pastor Fabiano, mande para nós também, né? Alguém da igreja, alguma família, ou também em relação à igreja, no modo geral. Estamos à disposição de vocês, estamos aqui para servi-los. E esse é o nosso papel,
Amém? Muito obrigado aí para todos, um bom domingo, aproveite este domingo e que a palavra do Senhor seja vivificada em todo tempo e em todo lugar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês aí, viu? Foi uma alegria conhecê-los, vocês, e também, quem sabe, um dia a gente vai se encontrar aí, né? Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Fabiano. Deus abençoe tua vida.